Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre os ossos e articulações, dando sequência à nossa aula anterior. Na nossa aula anterior nós falamos sobre os ossos, ossos de outros seres vivos e também os ossos do corpo humano. Os ossos do corpo humano, eles se constituem de 206 peças ósseas no indivíduo adulto e peças cartilaginosas articuladas, que formam um sistema de alavancas movimentadas pelos músculos em conjunto com os tendões. Os ossos do corpo humano variam de formato e tamanho e é composto de proteínas, sais de cálcio e fosfato. Aqui o esqueleto humano está dividido em axial e apenticular. O esqueleto axial é o que está representado em azul aqui na imagem ao lado e o que está na cor amarela é o esqueleto apendicular. O local onde dois ossos se tocam é chamado de articulação. Algumas são fixas, como as formadas pelos ossos do crânio, outras são móveis, como as dos joelhos. Aqui na imagem ao lado, nós temos os locais onde vamos encontrar essas articulações. Nós temos aqui as vértebras da coluna, o joelho, os dedos, dos pés e das mãos e no quadril. E também temos a articulação do ombro. Aqui nós temos as articulações fixas, dos ossos do crânio, por exemplo, onde cada cor aqui representada no crânio tem a junção de dois ossos e que elas não se movem, elas são fixas. Aqui nós temos os tipos de articulações móveis. A articulação em dobradiça, dobrar o joelho, é um exemplo da função da articulação em dobradiça. A articulação pivotada no cotovelo permite ao antebraço virar para cima a palma da mão. A articulação em sela é um exemplo da liberdade de movimentos que encontramos no dedo polegar. E a articulação esférica é a mais flexível das articulações sinoviais, está, por exemplo, no ombro e no quadril. As articulações não são feitas só de ossos, afinal, se um osso deslizasse diretamente sobre o outro, ocorreria o desgaste de ambos. Ao longo da história evolutiva dos vertebrados, foram selecionadas cartilagens macias e lisas, além de lubrificação constante, feita por líquidos viscosos e tecidos firmes, que garantem que a articulação permaneça no lugar e reduzem o impacto direto sobre os ossos. Tipos de articulações. Nós temos o ligamento, o tendão, o menisco e a cartilagem. O ligamento, ele é um feixe de tecido fibroso formado por tecido conjuntivo denso modelado e é mais ou menos comprido, largo e robusto, de forma aplanada ou arredondada. Ele une entre si duas cabeças ósseas de uma articulação, que é um ligamento articular, ou mantém no seu local fisiológico habitual um órgão interno, que é um ligamento suspensor. É constituído por fibras colágenas ordenadas em feixes compactos e paralelos, o que lhe constitui grande resistência mecânica. Pode ligar dois ou mais ossos. Os ligamentos variam dependendo do tipo de articulação. Aqui na imagem ao lado nós temos um ligamento colateral medial que liga, no caso, o fêmur e a tíbia. Temos também outros tipos de ligamento, como o ligamento colateral lateral, que liga o fêmur com a fíbula. O tendão é um tecido conjuntivo resistente e flexível, ele liga os músculos aos ossos. O tendão é uma estrutura fibrosa grossa, rija e flexível, de coloração esbranquiçada, como você pode ver na imagem ao lado. Ele está presente em diversas partes do corpo humano. Ele faz parte do músculo estriado, sendo constituído de tecido conjuntivo, composto de colágeno. A principal função dos tendões é a de conectar os músculos aos ossos. Dessa maneira, auxilia no equilíbrio do corpo e no desenvolvimento dos movimentos, distribuindo as forças nos músculos.
Assim, na medida em que puxa o osso de ligação com o músculo, o tendão ele cria um movimento de forma a transmitir a força da contração para o osso. Além disso, o tendão ele proporciona estabilidade às juntas, que é o encontro entre os dois ossos das articulações do corpo. Existem tendões em quase todas as articulações humanas, desde o pescoço, braços, mãos, pés, tornozelos, ombros, cotovelos, etc. Aqui na imagem ao lado nós temos a articulação do ombro, né, que é a articulação acromioclavicular. Então, aqui na imagem, no círculo, você pode observar onde o tendão se une ao músculo e ao osso. Aqui nós temos uma outra imagem do tendão, né, que todo mundo conhece, que é o tendão do calcâneo, que é o de Aquiles, que muitas pessoas se machucam quando não faz o alongamento correto antes de uma atividade física ou excede, né, em uma atividade que não está sendo acompanhada. Os meniscos também são cartilagens com a função de permitir um melhor encaixe entre o fêmur e a tíbia, além de diminuir um pouco o impacto nessa região. Na anatomia, os meniscos são cartilagens presentes na articulação tíbio-femoral, região do joelho entre os côndilos do fêmur e da tíbia, como você pode observar na imagem ao lado. Os meniscos têm a função de diminuir o impacto e promover a adaptação, que é o melhor encaixe entre as faces articulares do fêmur e da tíbia. A cartilagem é um tecido conjuntivo macio que diminui o atrito entre dois ossos. A cartilagem é um tecido amortecedor que reveste a superfície do osso ao nível das articulações, protegendo-as. Tem uma enorme capacidade de resistência à carga e permite o amortecimento e o fácil deslizamento sem o contato das superfícies ósseas. Aqui na imagem ao lado, vocês podem observar algumas estruturas de cartilagem. A cartilagem tireoide, temos a cartilagem da traqueia, que é um sistema tubular por onde passa o ar que nós estudamos no sistema respiratório. Nessa imagem, nós temos a cartilagem do nariz, né, que forma a ponta do nariz, sendo que o osso, né, nasal ele é curto. Então, a cartilagem ela está presente na ponta do nariz. Se você tocar, você pode observar que ela é flexível, né, como a orelha também. A remodelação óssea. Depois que o osso ele atinge o seu tamanho e forma adultos, o tecido ósseo antigo é constantemente destruído e um novo tecido é formado em seu lugar, em um processo conhecido como remodelação. A remodelação ela ocorre em diferentes velocidades nas várias partes do corpo. Por exemplo, a porção distal do fêmur é substituída a cada 4 meses. Já os ossos da mão são completamente substituídos durante a vida inteira do indivíduo. A remodelação permite que os tecidos já gastos ou que tenham sofrido lesões sejam trocados por tecidos novos e sadios. Ela também permite que o osso sirva como reserva de cálcio para o corpo. Em um adulto saudável, uma delicada homeostase, um equilíbrio, é mantido entre a ação dos osteoclastos, que é a reabsorção, durante a remoção de cálcio, e a dos osteoblastos, que é a aposição, durante a deposição de cálcio. Se muito cálcio for depositado, podem se formar calos ósseos ou esporas, causando interferências nos movimentos. Se muito cálcio for retirado, há o enfraquecimento dos ossos, tornando-os flexíveis e sujeitos a fraturas. Aqui na imagem ao lado, a gente tem a cicatrização de uma fratura óssea. Então, o cálcio ele pode ser colocado ou retirado no osso de acordo com o equilíbrio, né, da homeostase do organismo. E quando a regeneração do osso ele é formada, né, com excesso da reposição do cálcio, pode formar esse calo externo, que vocês podem observar aqui na imagem ao lado. Agora nós vamos falar sobre um problema, né, relacionado aos ossos que é chamado de osteoporose.
A osteoporose é uma condição mais comum em mulheres acima dos 45 anos de idade que deixa os ossos frágeis e porosos. À medida que vai progredindo com o avançar da idade, a doença aumenta o risco de fraturas, especialmente no quadril, na costela e no colo do fêmur. Como vocês podem observar aqui no osso ao lado, né, um osso normal, ele é mais fechadinho, né, que seria a distância das células que constitui o osso. E já na osteoporose, ele fica meio com espaços vazios, né, fica oco. A estrutura do nosso esqueleto vive em constante renovação. Ganhamos massa óssea até os 20 anos de idade e perdemos com maior velocidade depois dos 40. Dois tipos de células, os osteoclastos e os osteoblastos, estão envolvidos no ciclo de renovação dos ossos. Os osteoclastos promovem a absorção de minerais, eliminando áreas de tecido ósseo e criando umas cavidades. Os osteoblastos, por sua vez, são encarregados de preencher essas cavidades, produzindo ossos novos. Para isso, usando cálcio absorvido com a ajuda da vitamina D. Assim, a cada 3 meses, 10% do esqueleto se renova. A primeira etapa da regeneração óssea, chamada osteopenia, tem início com o desequilíbrio entre as células de absorção e de regeneração, ou seja, os osteoclastos passam a agir mais rapidamente, degradando o osso com maior velocidade do que os osteoblastos são capazes de repor. Então, como vocês podem observar, né, a quantidade de elemento de cálcio, de vitamina D, é essencial para que o osso, quando ele for remodelado, reconstruído, como vocês puderam observar, essa renovação ela acontece constantemente e o osso precisa desses componentes para que ele seja novamente construído saudavelmente. Então, além disso, existem os fatores hormonais, né, que ocorrem com o avanço da idade, como a menopausa, por exemplo, que vai interferir um pouco aí na absorção do cálcio no organismo. Por isso é importante um acompanhamento, né, dessas fases da nossa vida para que a gente consiga repor, né, esses nutrientes necessários para a remodelação óssea e para a renovação celular de uma forma geral. Agora nós vamos falar sobre alguns problemas que acometem a coluna vertebral. O desvio na coluna ele pode não apresentar nenhum sintoma ou causar dor em certos momentos. Essa aqui é uma coluna vertebral saudável. Ela possui 33 vértebras, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 que formam o cóccix. Quando vista de lado, a coluna saudável ela possui curvas suaves, né, na região do tórax e no final das costas. Aqui nós temos alguns desvios na coluna. O primeiro é a escoliose, a hipercifose e a hiperlordose. Vamos falar da hipercifose primeiro. Ela acontece quando as vértebras da coluna torácica curvam-se para trás, formando uma aparência corcunda, com os ombros caídos à frente. Esse desvio é mais comum em pessoas mais velhas, tendo também uma relação próxima com a osteoporose nos ossos da coluna. Também acontece com a má postura, né? Como a remodelação óssea acontece constantemente, uma má postura contribui, né, para a formação da hipercifose, como para qualquer outro problema de desvios na coluna. A hiperlordose. A hiperlordose acontece quando as vértebras da coluna lombar curvam-se para frente, formando uma aparência de bumbum arrebitado. Esse desvio pode ser notado desde a infância e adolescência e pode estar relacionado com outras alterações, como um abdômen protruso, que é mais globoso devido à fraqueza dos músculos abdominais, e pé plano, embora nem sempre todas essas alterações estejam presentes ao mesmo tempo. O diagnóstico pode ser somente ao observar um indivíduo de lado, observando o aumento da curvatura lordótica. A escoliose acontece quando as vértebras da coluna torácica ou se encontram desviadas lateralmente,
rodadas, formando um C ou um S, o que pode afetar a cervical, a dorsal e a lombar. Essa alteração pode ser grave quando afeta bebês e crianças, pode haver necessidade de realizar cirurgias. Então, aqui vocês podem observar, né, o deslocamento da coluna vertebral. Como tratar a coluna? É recomendado realizar exercícios corretivos que fortalecem os músculos das costas, abdômen, lombar e o peitoral maior e menor, além de posicionar melhor a cabeça. O Pilates clínico e os exercícios de RPG, que é Reeducação Postural Global, são muito indicados, alcançando ótimos resultados. O uso de colete é uma forma de tratamento, mas não fortalecem nem alongam os músculos envolvidos no desvio da coluna. Em alguns casos, o médico especialista recomenda a cirurgia de correção. A prevenção. A ingestão de cálcio é imprescindível para a renovação óssea. O ideal é de 1.000 mg por dia, o equivalente a 4 porções lácteas. Embora outros alimentos também tenham alto teor de cálcio, como brócolis e folhas verdes escuras, o nutriente é mais abundante em leite e derivados. Para ser absorvido pelos ossos, o cálcio obtido na alimentação ele precisa da intermediação da vitamina D, também chamada de calcitriol. Esta, por sua vez, dificilmente é obtida nos alimentos, mas é fabricada pelo organismo a partir do colesterol. O processo inicia-se na pele por meio da ação dos raios solares. Mais uma vez, podemos perceber como diversos processos estão relacionados no nosso organismo. Outra forma de aumentar a absorção do cálcio nos ossos é praticando esportes de baixo impacto, como caminhadas e corridas, sempre com acompanhamento especializado para evitar contusões. Assim, caminhadas sob o sol durante pelo menos 15 minutos, depois de um bom café da manhã com fontes de cálcio, como o leite e seus derivados, ajudam muito a fortalecer os ossos. Agora nós vamos falar sobre um outro problema relacionado aos ossos e articulações, que é a hérnia de disco. A hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. Essa doença é a que mais provoca dores nas costas e alterações de sensibilidades para coxa, perna e pés. Aproximadamente 80% das pessoas vão experimentar a dor lombar em algum momento de suas vidas. A localização mais comum da hérnia de disco lombar é no disco que fica entre a quarta e a quinta vértebra lombar, que é a L4 e L5, e no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro, que é a L5 e o S1. Aqui na imagem ao lado você pode observar a localização mais comum da hérnia de disco. Na hérnia de disco, o líquido, né, que fica no disco, ele pode extravasar e comprimir os nervos, que vão gerar vários problemas de saúde. A palavra hérnia significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura contida. O disco intervertebral é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que contém um líquido gelatinoso no seu centro, chamado núcleo pulposo. Observe na imagem ao lado. O disco ele fica entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. Esse anel fibroso, quando fissurado ou está desgastado, ele permite que o líquido gelatinoso que está mantido no seu centro realize uma expansão ou abaulamento da sua estrutura e também pode extravasar, que vai comprimir, no caso, os nervos, né, que saem aí da coluna, que a gente vai estudar mais adiante, que é o sistema nervoso. Veja os números sobre a hérnia de disco. 95% das pessoas que sofrem de hérnia de disco não precisam realizar cirurgia na coluna vertebral, podendo tratar com um método não invasivo. 13% das consultas médicas envolvem dores na coluna. 15% da população mundial sofre com hérnia de disco. 70% da população brasileira com mais de 40 anos sofre de algum tipo de problema na coluna.
Essa doença é a terceira causa de aposentadoria precoce. As dores nas costas são também o segundo principal motivo das pessoas que tiram licença no trabalho. Mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com a doença e é a segunda maior causa de afastamento do trabalho, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. Pessoas com faixa etária de 25 a 45 anos apresentam maior índice de hérnia de disco. Então, aqui são alguns dados estatísticos, né, sobre o quanto os problemas relacionados à coluna vertebral afetam a população. E a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos, façam uma observação sobre a sua postura corporal, para que você não tenha nenhum problema relacionado à coluna vertebral. Bons estudos e até a nossa próxima aula.